Bom, conforme prometido, aqui vai então a aula de ultrassonografia à beira do leito na Covid-19. Eu sou a professora Ana Cláudia Tonelli, sou professora do curso de Medicina da Unicinos, fiz um fellow em ultrassonografia Point of Care no MD em Harvard e sou médica internista do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, nesse momento atendendo na unidade clínica de internação da Covid, dos pacientes com Covid. Em primeiro lugar, então, eu queria dizer que eu não tenho nenhum conflito de interesses, né? Então não recebo tem nenhum vínculo, não recebo nenhum incentivo financeiro de qualquer ordem de empresas que fabriquem ou que comercializem equipamentos de ultrassom. Acho que é bem importante a gente lembrar um pouquinho da nomenclatura. Eu antes tinha chamado essa aula como ultrassonografia point of care na SARS-CoV-2. Na verdade, o SARS-CoV-2 na nomenclatura, nesse artigo publicado na Nature, é o nome do vírus, né? A gente teve o MERS-CoV, que foi responsável pela MERS em 2012, né? Depois a gente teve o vírus SARS-CoV, que é CoV-1, que foi responsável pela SARS em 2003, e agora a gente tem, né, da mesma espécie, o SARS-CoV-2, que é responsável pela doença Covid-19. Então, por isso, ultrassonografia na Covid-19. O que eu quero com essa aula, assim? Quais são os objetivos? Então, primeiro, reconhecer a aplicabilidade da ultrassonografia à beira do leito no contexto da infecção pelo SARS-CoV-2, reconhecer a importância da desinfecção do equipamento de ultrassom depois, né, de utilizado nesses casos, compreender os principais achados ultrassonográficos, principalmente do ponto de vista pulmonar, mostrar um pouquinho como é que a gente realiza a ultrassonografia pulmonar à beira do leito na avaliação, compreender o estado da arte na avaliação cardíaca focada via cava, ou seja, em outras aplicações da ultrassonografia point of care, e refletir sobre as possíveis indicações para a realização da ultrassonografia à beira do leito na Covid-19. Bom, revisando um pouquinho os principais modos de transmissão do coronavírus, né? Então, o principal modo amplamente aceito é pelas gotículas. Aqui a gente tem um vídeo curto mostrando as gotículas, né? Até quando elas vão com e sem a máscara. Mas a gente então tem essas transmissões, então, por gotículas diretamente, né? Que a gente inala, ou que entram pelas nossas vias aéreas. A gente tem as transmissões através dos fômites, que são as superfícies ou os objetos contaminados por essas gotículas, que a gente entra em contato com esses objetos e depois, inadvertidamente, leva a mão, né, às nossas vias aéreas e acaba se contaminando com o vírus. E também existe a possibilidade de inalação de aerossol, né, das partículas virais bem menores do que estão nas gotículas, né, de partículas dos vírus ficarem suspensos no ar. Então tem esse artigo aqui publicado na New England, do grupo do CDC de Atlanta e da McMaster, que demonstraram, né, vírus viáveis no ar até 3 horas depois deles terem sido aerossolizados. Então, tem alguns procedimentos que aerosolizam, principalmente nos pacientes internados, como nebulização, ventilação com alto fluxo de oxigênio, ventilação não invasiva. Então, tem uma série de procedimentos médicos, aspiração de vias aéreas, que produzem a aerossolização e esses vírus ficam, então, suspensos no ar e, com isso, a gente pode inalar ou eles podem mesmo se depositar na superfície dos aparelhos. Então, por que eu estou falando nesses modos de transmissão? Principalmente pelo cuidado que a gente tem que ter. Então, até 3 horas eles podem ficar suspensos ali. Então, eu estou falando sobre esses modos de transmissão, principalmente por conta dos cuidados que a gente tem que ter na hora de realizar a ultrassonografia à beira do leito, né? Então, a gente tem que ter cuidados no preparo e na nossa própria paramentação, antes de entrar no quarto, quando a gente está dentro do quarto e depois de sair do quarto. Então, para cada uma desses cenários, a gente tem uma série de passos que tem que ser tomados. Por exemplo, antes de entrar no quarto, a gente tem que primeiro avaliar, eu preciso fazer realmente esse exame, está indicado, é necessário, vai modificar a conduta, o resultado que esse exame pode trazer. Eu tenho que sempre estar questionando isso para não
fazer coisa desnecessária. Idealmente, a gente deve ter um equipamento destinado ao atendimento desses pacientes, né, exclusivo, para não é um equipamento que vai ficar circulando dentro do hospital fazendo outros exames. A gente tem que tirar tudo dele, né, que não pode ter cabos extras, transdutores extras que não vão ser utilizados, impressora, cabos de eletrocardiograma, que às vezes tem, então, nada disso tem que estar no aparelho, tem que estar limpo, liso. A gente vai deixar o aparelho posicionado na entrada do quarto, vai retirar depois todos os nossos adornos, vai fazer toda a nossa paramentação antes de entrar no quarto, vai entrar com o equipamento no quarto, vai posicionar ele do lado do leito do paciente e depois a gente vai higienizar as mãos de novo, calçar as luvas e realizar o exame. Quando eu terminar o exame, eu vou desprezar o recipiente de gel que tem que ser individual, vou colocar fora no lixo contaminante dentro do quarto do paciente. Vou retirar as luvas de procedimento, vou higienizar as mãos, vou botar novo par de luvas, vou posicionar esse equipamento na área limpa, na área de saída do quarto ou do box, e vou utilizar uma substância que seja degermante, desinfetante. No caso aqui vai ser o quaternário de amônio, que é compatível com o equipamento e mata, né, o coronavírus. Com compressas embebidas nesse quaternário, eu vou limpar cada frestinha do aparelho. Então eu vou higienizar, começar pelas partes mais limpas do aparelho, como a tela, o teclado, a base, os botões da base, porque eu vou examinar o paciente com com transtorno numa mão e a outra mão fica para mexer, né, no equipamento. Idealmente elas não se cruzam, né? Então a gente usa uma mão para mexer o equipamento, outra para fazer o exame, para tentar evitar ao máximo a contaminação ali do equipamento. Depois disso, a gente higieniza os cabos, os transdutores, os cabos de energia também e vai desprezar essa compressa no hamper lá dentro do box. Vou retirar as luvas, vou completar a parte de desparamentação minha de dentro do quarto. Com uma mão eu abro a porta, com a outra eu retiro o equipamento de dentro, fecho a porta, posiciono o equipamento de ultrassom no local seguro e vou novamente higienizar as mãos, completar a minha desparamentação que faltou, que é para a parte de fora do quarto, vou revisar o aparelho e vou esperar mais ou menos uns 10 minutos, que é o tempo de ação do equipamento. Então aqui tem um vídeo que demonstra cada uma dessas partes, assim. Então o gel, aparelho de gel individual, a gente vai programar o equipamento, os presets, o transdutor, vai ficar tudo pronto para a gente entrar pronto para fazer o exame do paciente. Depois disso, então, a gente vai para a nossa paramentação, a parte de paramentação, tira tudo, né? Caneta, crachá, óculos, tudo fica fora, prende o cabelo, higieniza bem as mãos. Vai colocar, então, a parte do avental de proteção. A gente pode colocar, trabalhar com propé também, protegendo os pés. Nesse caso aqui, no exemplo, não tem. Coloca a máscara N95, testa para ver se está bem vedada, coloca a touca, coloca uma máscara cirúrgica sobre a N95, amarra bem, coloca os óculos de proteção e está pronto. Vai entrar, uma mão abriu a porta, a mesma mão fecha a porta e posiciona o aparelho. Higieniza as mãos, novamente, porque tocou na porta. Vamos ter que colocar as luvas, então agora vai proceder o exame e assim que terminar o exame, volta, despreza o aparelho de gel, o potinho de gel, retira as luvas, higieniza as mãos, coloca novo par de luvas e na área limpa do box ou do quarto, a gente vai então com o desinfetante e desliga o equipamento, higienizar cada uma das superfícies, né, e entradinhas e reentrâncias do equipamento, começando da área mais limpa, inclusive a parte de trás, limpa bem, vira o pano, a compressa e começa a limpar então agora os transdutores, toda a superfície do transdutor, onde ele fica, né, fica tudo muito úmido ali, inverte, né, a superfície do pano, limpa o outro, ocupa toda todo o pano, limpa a base do carrinho, se tiver com carrinho, o cabo de energia, limpa todo, despreza a compressa no hamper, tira as luvas, vai completar agora a parte da desparamentação, higieniza as mãos, vai retirar o jaleco sempre tocando pela parte de trás, sem tocar na parte da frente do jaleco, higieniza as mãos de novo,
e a gente vai então sair do quarto, uma mão abre a porta, a outra coloca o aparelho para o lado de fora. Do lado de fora, higieniza as mãos de novo, vai completar agora, tira o óculos, tira a máscara cirúrgica também por trás, sem tocar na parte da frente, higieniza de novo as mãos, retira a touca também por trás, higieniza as mãos, retira a máscara, e aqui a gente guarda porque a gente tem reutilizado a nossa máscara N95, por isso a gente usa a máscara cirúrgica antes, coloca novo par de luvas e vai higienizar o óculos, que é de uso individual, também com quaternário de amônio, guardar óculos e a máscara, retira as luvas, higieniza as mãos de novo, que aqui não higienizei, revisa o aparelho e está feito toda a parte de higienização. Então, gastei um pouco da aula nessa parte porque ela é realmente muito, muito importante. A gente não quer infecção cruzada dentro, né, ou produzir infecção nosocomial por conta de ter feito um exame. Bom, em relação aos métodos de imagem na COVID-19, então a gente tem o raio-x, né, o raio-x de tórax, ele é pouco sensível, né, sobretudo nos quadros iniciais da doença ou quando os sintomas são muito leves. Então ele ajuda muito pouco nessas situações. Então a gente tem isso publicado já na Radiology de 2020, mostrando então que esse método de exame é um método muito pouco sensível. Os casos mais graves, por exemplo, os de Wuhan, rapidamente iam para o hospital, fazer o raio-x era normal e a gente viu tudo que deu. Em Nova York, os pacientes estão chegando mais tarde e os raios-x já estão chegando bem alterados. Então, tudo depende um pouco da fase da doença. Na fase inicial, ele realmente não é um método muito sensível. A tomografia de tórax é o exame padrão áureo na COVID-19, tem uma sensibilidade bastante alta, uma especificidade que pode chegar até 100%. Ela mostra, então, o que mostra a tomografia? Ela mostra lesões bilaterais, desiguais, confluentes, né? Ela aparece como vidro fosco ou com padrão misto entre consolidação e vidro fosco. As lesões podem ter frequentemente essa forma em cunha, né, com a base para o lado da pleura, ou seja, tocam a pleura. Consolidações maiores, né, podem ter broncogramas aéreos. O derrame pleural é muito raro nessas alterações tomográficas. Elas tendem a se distribuir perifericamente, né, perto da superfície pleural. A tomografia também dá bastante informações sobre linfonodomegalias no mediastino. Enfim, realmente é um exame que traz bastante informação. O lobo direito, lobo inferior direito, e seguido do lobo superior e lobo inferior esquerdo, são os mais acometidos, o pulmão posterior é envolvido em 67% dos casos. Né? Então, esses são os achados principais da tomografia. Existem algumas limitações da tomografia e a gente deve considerar, né? Então a gente viu que a grande maioria dos profissionais da saúde que se foram exatamente durante essa coisa do transporte do paciente para os exames diagnósticos ou os próprios profissionais da saúde que atenderam durante o procedimento da tomografia. Então, ele coloca o fato de transportar o paciente, vai colocar mais pessoas em contato com o paciente, vai consumir mais EPIs, que é um recurso finito, vocês estão vendo toda a polêmica sobre os EPIs. Ela não é um método que é amplamente disponível, né? Então ela pode ser saturada rapidamente, dependendo do número de casos, se o sistema de saúde for saturado, e nesse é o grande papel, eu acho, que se a tomografia não puder ser feita, a ultrassonografia talvez tenha um papel, então, um pouco mais importante. Ela emite radiação, então não é um método isento de riscos, né? E ela exige uma limpeza terminal após o uso, né? Então, tem todos esses poréns, assim, do uso da tomografia que torna esse método um pouco limitado. Em relação à ultrassonografia, os primeiros artigos, um dos primeiros artigos é esse daqui, que mostra os achados da ultrassonografia na pandemia da Covid, comparando com a tomografia, né? Então é uma série de 20 pacientes que avaliaram nesses 20 pacientes 12 regiões torácicas, nós vamos ver depois dessas 12 regiões, e ela vai mostrar, então, assim, principalmente as alterações, né? Espessamento da linha pleural, vai mostrar pequenas consolidações subpleurais e vai mostrar que raramente tem também derrame
pleural. Essas são as principais alterações, né? Então, será que há espaço para ultrassonografia à beira do leito pulmonar na COVID-19? Então, tem um artigo publicado pelo Soldati, que é um italiano, agora também bem recente, mostrando que talvez ela possa ser útil na triagem, né, tentando determinar se há pneumonia ou não há pneumonia, não se há ou não infecção pelo vírus SARS-CoV-2. Ela pode servir para o monitoramento das medidas terapêuticas, acompanhamento da ventilação mecânica ou mesmo desmame da ventilação mecânica. E ela tem uma vantagem de reduzir o número de profissionais expostos, porque quem avalia é o próprio médico responsável pelo atendimento. Então, ao mesmo tempo que ele vai lá para fazer história, o exame físico, ele já complementa com a ultrassonografia pulmonar. Então, tudo isso vai no mesmo atendimento. Então, diminui o número de pessoas expostas e economiza ainda equipamentos de proteção individual. Bom, então agora, considerando que a ultrassonografia à beira do leito pode ser útil, e nós vamos falar então um pouquinho mais da ultrassonografia pulmonar, alguns conceitos são importantes, né? O pulmão é um órgão cheio de ar e, como você já deve ter me ouvido falar nas aulas, o ar é inimigo do ultrassom. Por quê? Porque ele dissipa o ultrassom em todas as direções e não emite ecos de volta para o transdutor, e por isso não consegue formar nenhuma imagem. Ele forma uma grande nuvem, um artefato que a gente chama de espalhamento e impede que a gente veja as estruturas dentro do tórax num pulmão normal. Por exemplo, o livro texto de medicina interna Harrison, um capítulo lá de exames pulmonares, que é de avaliação pulmonar, ele cita que a ultrassonografia não é um bom método para avaliar o pulmão, justamente por conta dessa dificuldade. Mas um pesquisador intensivista chamado Daniel Lichtenstein, há um bom tempo atrás, agora já não me lembro, acho que foi no início da década de 2000, ele começou a pensar o seguinte: bom, tudo bem, o ultrassom não é um método para a gente avaliar um pulmão sadio, um pulmão airado, né? Mas e o pulmão doente? Será que não tem algumas alterações que a gente possa reconhecer? E assim começam, então, a partir de artefatos que aparecem na ultrassonografia pulmonar, a gente a conseguir interpretar alguns achados e avaliar isso comparado com exames tomográficos dos pacientes, porque a gente sabe que o ultrassom ele é um método muito mais sensível do que o raio-x. Então, é melhor comparar a ultrassonografia com o exame que é considerado padrão ouro, no caso, a tomografia. Bom, então, que artefatos são esses? Em primeiro lugar, a gente vai falar sobre o artefato de linhas A, né? O que são os artefatos de linhas A? São artefatos que, quando o pulmão, abaixo da superfície pleural, a gente tem a pleura parietal e a pleura visceral, conforme a gente respira, ela vai deslizando, né, sob a pleura parietal, e com isso a gente tem, então, um movimento que a gente chama de deslizamento pleural, e abaixo da pleura, um pulmão que está aerado, a gente só tem ar aqui embaixo, a gente não vai ver absolutamente nada, a gente só vai ver aquele artefato de espalhamento. Mas podem aparecer uns outros artefatos que a gente chama de linhas A, além do artefato de espalhamento. O que são essas linhas A? Então, aqui eu tenho para eu saber que eu estou no espaço certo, né, eu tenho que ter os referenciais anatômicos. Então, o meu referencial anatômico é uma costela, que é a costela superior, e essa aqui é a costela inferior desse espaço intercostal. Então, aqui está o footprint do meu transdutor, é a parte que toca na pele. Essa parte que toca na pele tem um marcador, e esse marcador aqui aponta para a cabeça do paciente, né, no transdutor. Nesse caso, está aparecendo aqui na esquerda da tela, mas ele significa que isso aqui está apontando para a cabeça do paciente. A gente vai ver mais adiante como é que isso acontece. Então, eu tenho a costela superior, a costela inferior, e o osso é uma superfície altamente refletora do ultrassom. Então, o ultrassom vai bater na costela e vai voltar todo, 100% de volta para o transdutor, ocasionando uma sombra acústica, que também vai impedir da gente ver. A sombra é um outro artefato que aparece aqui, que impede a gente de ver embaixo da costela. Aqui é outra costela com sua sombra acústica. Então, eu tenho que ter esses referenciais anatômicos, e para baixo da costela, eu tenho essa linha hiperecogênica, ou seja, bem branca, bem brilhosa, bem regular, bem lisa, que é uma linha pleural saudável. Ela existe e está ali. E o que ela
Ela é o ultrassom, vem, passa pele, tecido celular subcutâneo, gordura, musculatura intercostal e bate na pleura. Quando ele bate na pleura, ele reflete de volta, parcialmente, né? Ele reflete parcialmente, bate de volta, bate no transdutor e o transdutor diz, tem uma situação refletora, uma superfície refletora de eco aqui e vou marcar o quanto ela é refletora. E aí vai aparecer essa linha, que é a linha pleural. Muito bem. Toda superfície que é altamente refletora vai refletir o eco, o ultrassom, de volta, vai ecoar. Esse ultrassom, ao mesmo tempo que ele volta e é lido pelo transdutor, ele volta e bate na pele, digamos, pelo lado de dentro, que é uma superfície refletora. Isso vai, então, fazer com que o ultrassom volte para a linha pleural. Bate na linha pleural, volta de novo. Só que para o transdutor, ele está demorando. Ele fez isso, isso, isso e isso. É o dobro do tempo que ele levou para bater. Então, ele vai marcar essa, como se a linha pleural estivesse naquela distância ali. O dobro do tempo para encontrar a linha pleural. E vai marcar como se fosse uma segunda linha pleural. Mas isso é um artefato, isso não existe na verdade. Isso é uma miragem, digamos assim, um artefato. Esse ultrassom ele fica preso ali entre pele e pleura, reverberando. E essa reverberação vai então marcando essas linhas sucessivamente até quase o final da tela, que é um artefato então de reverberação horizontal, que nada mais é do que um artefato que reflete essa distância entre a pele e a pleura, que vai mostrando essas linhas que não existem na verdade, mas que aparecem como artefatos e que a gente consegue inferir por conta do aparecimento delas que o pulmão está então completamente airado, por isso ela vai aparecendo nessas linhas aqui paralelas, horizontais e bem visíveis. Um outro artefato importante são os artefatos de linha B. Bom, esses artefatos, eles não aparecem num pulmão normal, exceto se eu ficar, por exemplo, muito tempo deitada numa cama e ficar, né, com o pulmão um pouquinho atelectasiado ou juntar um pouco de líquido na região mais posterior do tórax, por eu estar muito tempo acamada, que ele vai aparecer. Mas, em geral, as linhas B, quando elas têm um número de 3 ou mais, elas refletem algo patológico, algo doente ali no pulmão. E elas nada mais são do que reflexos patológicos dessa região aqui subpleural, dessa região logo embaixo da pleura. Então aqui eu tenho 3 costelas, uma costela e sua sombra, outra costela e sua sombra, outra costela e sua sombra. Muito bem. Então aqui está o paciente respirando, conforme ele respira, a gente vê que algo se mexe. Vocês conseguem perceber? A gente não está vendo aqui linhas As, a gente está vendo esses reflexos, ó, que encostam no limite inferior da tela, né, onde alcança na nossa profundidade aqui 18 centímetros, que alcança até lá parte da pleura. Conforme a pessoa respira, eles aparecem, esses artefatos, e batem então no limite da tela. Esses artefatos são linhas B. O que são essas linhas B? Por que elas aparecem? Então, se eu tenho um pulmão completamente airado nessa região subpleural, eu tenho aqui está uma membrana alveolar normal, né, super airado, que o ultrassom, quando ele passar por essa região, ele vai passar em todas as direções, não vai conseguir formar ecos organizados de maneira que formem uma imagem. Então, a gente não vai ter essa formação de imagem. E o que a gente vai ter são aqueles ou artefatos de espalhamento ou de linhas A. Já numa membrana alveolar infiltrada, que eu tenho um pouquinho de ar dentro do alvéolo, mas o interstício está todo infiltrado, esse ultrassom, quando ele chegar nessa região subpleural, que está toda infiltrada, ele vai ficar, então, reverberando de um lado para o outro, nesse interstício edemaciado, infiltrado, ou por inflamação ou por líquido. E essa reverberação agora vai ser vertical, diferentemente, não vai ser não linhas horizontais, mas sim pequeníssimas linhas que vão mostrar um artefato vertical até o limite inferior da tela. Essas são então as linhas B, que refletem então
a região subpleural, que vai estar inflamada ou edemaciada ou com líquido. Quanto mais líquido, mais linhas B, mais confluente elas vão ser, ou seja, quanto mais doente essa região, mais vai aparecer linhas B. E com isso, a gente tem então a definição. A linha B, ela parte da linha pleural, ela tem que atingir uma profundidade considerável, no mínimo 10 centímetros, então aqui a gente colocou 18, né? Em geral é de 15 a 21, mas no mínimo 10 centímetros. Elas têm que variar com a respiração e elas não evanescem até chegar no limite esse dos 10 centímetros ou 15 ou 18, como está aqui no exemplo. Então, essa é a definição de linha B e é bem importante que a gente tenha isso bem claro. Muito bem. Irregularidade pleural são outras alterações, então, descritas, que a gente consegue ver nesse clipe. Ao invés da gente ver uma linha pleural bem lisinha, a gente vê essa linha pleural, assim, toda meio carcomida, meio engrossada, meio irregular, até surgindo algumas linhas Bs aqui a partir dessas irregularidades. Se a linha B não atinge a profundidade e ela é curtinha, pequenininha, a gente chama isso de cauda de cometa, né? Foi um dos primeiros artefatos descritos lá pelo Liechtenstein. Depois da irregularidade pleural, a gente pode ter o que a gente chama de consolidação subpleural, que é uma área, a gente tem aqui a costela e sua sombra, a gente tem aqui um pouquinho da linha pleural, uma irregularidade, e a gente tem essa alteração hipoecogênica, da qual partem linhas pleurais ou caudas de cometa, mas a gente tem se fosse esse buraco aqui, né, que é uma consolidação, então, subpleural, conforme o paciente respira, a gente consegue identificar melhor. Depois a gente pode ter a alteração mais marcada, né, quanto menos ar tiver esse pulmão, mais a gente vai conseguir enxergar, então a consolidação subpleural é uma areazinha de pulmão desarejada, logo embaixo da pleura, e aqui o que a gente está vendo é uma área de consolidação bem maior, né, uma área agora de parênquima, às vezes ela pode ser um lobo inteiro ou um segmento grande do lobo, que tem então aqui a costela e sua sombra, outra costela e sua sombra, e a gente tem aqui uma área, a gente já nem consegue mais ver uma consolidação que toca a região pleural, a gente já não identifica mais a linha pleural, vê esse tecido aqui, que parece um tecido que lembra a ecogenicidade de um fígado, por isso uma consolidação no ultrassom também pode ser chamada de hepatização. E a gente vê esses pontinhos brancos aqui que seguem meio que um trajeto, que são os broncogramas aéreos, né? Então, os limites são imprecisos, partem também linhas B ou caudas de cometa da profundidade, não da linha pleural, a gente nem identifica a linha pleural, e a gente pode ainda ter uma alteração mais significativa que a gente chama aqui de broncograma aéreo dinâmico, né, o que é uma característica dessa consolidação que vocês estão vendo aqui, que sugere muito que isso seja uma consolidação pneumônica, né, de doença infecciosa, pneumonia. Porque a gente pode ter aspectos consolidativos em outras alterações que não pneumonia. Nesse caso, por ter broncograma aéreo dinâmico, a gente fica muito tentado a pensar que seja uma consolidação pneumônica. Muito bem. Derrame pleural é outra alteração que pode acontecer, né? E também aqui, então, é o máximo da ausência do ar, né? Porque a gente vai encontrar, então, agora líquido dentro da cavidade pleural. Nesse exame, a gente está numa parte lateral do tórax, com o transdutor também apontando para a cabeça no plano coronal posterior, não exatamente no plano coronal, né? Que é o que divide o corpo numa parte anterior e posterior, mas um pouquinho mais para posterior. Olhando o nosso limite da tela, a gente consegue encontrar, então, aqui a coluna vertebral, né? Essa coluna vertebral, ela termina onde vem o diafragma. Aqui a gente está vendo o fígado, vocês vão ver depois quando eu soltar o clipe, na inspiração o fígado vai descer, e a gente consegue identificar, então, aqui a coluna vertebral. Se o pulmão está cheio de ar,
conforme eu inspiro, vem ar para cá, esse ar, como eu disse para vocês, produz um artefato, que é o artefato de espalhamento, e ele vem apagando tudo. Ele vem trazendo uma nuvem, como se uma nuvem entrasse e uma nuvem saísse. Então, eu não posso identificar coluna vertebral para cima do diafragma. Então, se eu enxergar coluna vertebral para cima do diafragma, tem algum problema naquele pulmão, naquela região. Ou é líquido no pleural, no espaço pleural, ou é uma consolidação. Então, observem essa imagem. Então, inspirou, ó, o diafragma está aqui, eu continuo vendo a coluna vertebral para cima do diafragma, e mais do que isso, eu enxergo líquido. Líquido a ultrassom é preto, é anecoico, né? Então a gente consegue identificar o líquido no tórax, e aqui um pedacinho do pulmão. É bem pequeno esse derrame pleural. A ultrassonografia é um exame altamente sensível para a identificação de derrame pleural, então esse é um sinal então do derrame pleural. Lá em cima, onde está tocando na pele, nessa região, né, do tórax, lá em cima eu consigo enxergar o pulmão entrando. Podem ver, ó, o fígado está aqui. Quando o pulmão entra, ele apaga o fígado. Ó. Então, essa é como se fosse entrando mesmo uma cortina apagando. Então, lá em cima não tem, eu tenho líquido só lá embaixo, bem lá junto à coluna vertebral. Nem chega a aparecer o líquido aqui, onde está o meu transdutor. Se eu for com ele um pouco mais posterior, provavelmente eu vou já enxergar líquido ali também e não vou ter o sinal da cortina. Bom, essas são então as alterações que acontecem, estão bem descritas na Covid-19. A gente vai de um pulmão, conforme o paciente vai deteriorando, de um padrão bem airado, com linhas A, para um padrão consolidativo. E o que nos favorece a utilização da ultrassonografia, como vocês viram ali na tomografia, é o fato dela ser periférica no pulmão, dela encostar na pleura. Então, se ela encosta na pleura, a gente tem chance de ver isso com o ultrassom. Então, aqui vai num padrão de linhas A, linhas B e uma pequena irregularidade pleural, um aumento dessa irregularidade pleural, uma confluência dessas linhas B, né, um tecido que vai ficando um pouco mais doente, consolidações subpleurais ali em cunha e uma franca consolidação com broncograma aéreo. Então, a gente tem mais leve para o mais crítico nas alterações e também no padrão de quanto menos ar dentro do pulmão e mais ar dentro do pulmão, você já consegue identificar também a gravidade dos pacientes. Então, ultrassonografia pulmonar na Covid-19 tem um padrão de pneumonia viral, que é mais ou menos esse padrão que eu contei para vocês. Multifocal, múltiplas linhas B, consolidações subpleurais, eventualmente pode ter derrame pleural, nas virais no geral. Na Covid a gente já viu que é raro ter derrame pleural, irregularidades da linha pleural e broncogramas aéreos que em geral são estáticos. Na pneumonia bacteriana a gente pode pensar que ela é mais focal, pega só uma região do pulmão, geralmente as consolidações já são grandes, com broncograma aéreo dinâmico, que nem a gente viu lá, ou broncograma aéreo líquido, que a gente nem mostrou aqui, tá? Mas basicamente bastante linhas B, irregularidades mais distribuídas ao longo de ambos os pulmões, consolidações pequenas subpleurais e irregularidades na linha pleural que caracterizam essas alterações inflamatórias mais de características virais do que bacterianas. Vou mostrar para vocês então a evolução de como é que isso. Então esse é o Dr. Shen, ele é um médico do Hospital de La Paz, em Madrid. Ele teve a mesma formação que eu como fellow de ultrassonografia point of care, e ele contraiu a doença COVID e fez um diário das suas alterações pulmonares. Ele fez todo o tratamento isolado em casa, né, domiciliar, ele não ficou grave a ponto de ter que ir para o hospital, ele já está bem, já negativou o PCR e já está de volta no trabalho. E ele gentilmente deixou que eu usasse as imagens que ele compartilhou desse diário, né, ele também publicou no Twitter, e a gente podia ir acompanhando conforme a doença dele ia evoluindo lá no início de março. Então, no dia 8 de março, ele iniciou com dor de garganta forte, dor de cabeça, tosse seca e não tinha falta de ar.
o exame dele, ele está olhando aqui perto à direita, perto do fígado, né? Então a gente vai identificar uma linha pleural lisa, ausência de linhas B, né? Então aparece até que ele tem linha B, mas é porque ele está na superfície de transição entre o fígado, isso aqui é o fígado, costela, e aqui a gente vê uma linha pleural lisa, né? Sem, talvez até algumas linhas A, sem nenhuma linha B, um aspecto totalmente saudável. No dia 4 da doença dele, que era dia 12 de março, ele teve melhora da dor de garganta, melhora da cefaleia e começou a piorar a tosse seca, começou a ficar muito cansado, mas também sem falta de ar. A oxigenação com oximetria de pulso que ele tinha no domicílio estava em 98%. Nesse momento ele iniciou hidroxicloroquina, que era um medicamento que estava começando a se aventar ali a possibilidade de benefício. E o que a gente já consegue ver aqui são linhas B, uma linha pleural já irregular, talvez o início ali de uma consolidaçãozinha subpleural e até um pouquinho de líquido ali em volta da pleura, né? Essa consolidação líquidozinho pleural perto, assim, da pleura. No dia 8 da doença, né, 4 dias depois, a gente consegue identificar, né, em mais de uma região, linhas B aqui bem confluentes, né, que vocês podem ver, tem várias linhas B juntas aqui. Na outra região pulmonar posterior, outras linhas B, né, e salva essa irregularidade ali da pleura, mostrando então um processo inflamatório acontecendo, e ele em casa tranquilo. No dia 14 da doença, né, ele teve diminuição então da tosse, ainda persistia com fraqueza, não teve dispneia, a oxigenação dele, né, a saturação 96%, passou a ter um pouco de náuseas e diarreia, estava em uso então agora de hidroxicloroquina e azitromicina, e talvez esses sintomas de náusea e diarreia tenham a ver com o tratamento mesmo, né. Então, a gente vê aqui, ó, costela e sua sombra, uma linha pleural aqui bastante espessada ainda, com várias linhas B ainda, então, apesar dele estar melhor do ponto de vista respiratório, ele ainda mantém aquelas alterações pulmonares ali vistas no raio, na ultrassonografia. No dia 16 da doença, ele persistia com um espessamento pleural, mas bem menos linhas B, né? A gente consegue identificar que teve uma diminuição já das linhas B, a gente já consegue identificar, elas já não são confluentes. Melhora de todos os sintomas, nem fraqueza mais ele tinha, 98% de saturação, e ele não tem os índices, mas ele negativou o PCR para o coronavírus no 20º dia da doença dele, né? Então aí ele voltou a poder trabalhar, porque estava negativo, já não era infectante de ninguém. Isso mostrando que a gente pode ter pneumonias que são oligossintomáticas e que não necessitam que o paciente vá ser atendido no hospital, possa fazer o seu manejo em casa com segurança. Claro, ele era um médico, sabia identificar bem os sinais de alerta, mas mostrando então que começa a ficar feio aquele pulmão, dá um pouco de angústia de ver isso, mas ele, como clinicamente ele estava bem, ele acabou ficando em casa mesmo, né? Aqui só um paralelo que é importante a gente fazer entre edema ou linhas B decorrentes de inflamação, como pode acontecer na SARA, nas pneumonites virais, e aquelas linhas B que vêm só por um quadro de insuficiência cardíaca, onde há um aumento de pressão hidrostática, né? Que são linhas B muito mais confluentes, uma linha pleural bem lisinha, assim, bonitinha, né? Confluentes e que vem, às vezes, né, seguindo aquela distribuição de congestão de baixo para cima. Aqui na inflamação com essa irregularidade, consolidações subpleurais, linhas B que partem da profundidade, mostrando um processo muito mais sugestivo de inflamação, como uma pneumonia, por exemplo. Como é que a gente faz, então, a ultrassonografia pulmonar? Idealmente, né, nos pacientes que estão na UTI, em ventilação mecânica, deitados, que não podem mudar o decúbito, é difícil a gente avaliar a região posterior, mas é extremamente importante que ela seja avaliada, porque o que acontece? Lembrando assim do raio-x, né? Então, o nosso raio-x de tórax, a gente tem basicamente lobo superior direito e lobo inferior, lobo médio direito, né? Na avaliação anterior, e quando a gente olha no perfil, a gente vê que a grande maioria da parte lateral do nosso corpo é lobo superior direito e lobo médio, e
o nosso lobo inferior direito e o lobo inferior esquerdo também vai estar mais na região posterior do tórax. Então é importantíssimo que a gente avalie a região posterior, porque a gente já viu que 67% nos exames de tomografia os problemas estão acometendo o lobo inferior, né, os lobos, assim, a região posterior do tórax. Então, quais são as regiões que a gente vai examinar? A gente vai examinar a região anterior, superior, anterior, inferior, anterior, lateral, inferior, desculpa, superior lateral e inferior lateral e posterior até em cima, da base até em cima. A gente tem a escápula que dificulta, então a gente pode pedir para o paciente dar um alto abraço, a gente vai aumentar um pouquinho essa nossa área de exame ali da região posterior. Mas a gente deve examinar toda a parte posterior dos dois lados do tórax, né? Com o transdutor curvo, convexo, então a gente pode dividir em 6 regiões e daí, por isso que dá aquelas 12 regiões que a gente viu lá no artigo do Soldati. Como é que a gente vai fazer? Então, vai apontar o marcador, como eu falei para vocês, para a cabeça do paciente. Então, a cabeça do paciente está aqui. Vai ficar, então, na marcação, na convenção radiológica à esquerda da tela. E na região posterior, também apontando para a cabeça do indivíduo, no sentido, então, no plano paralongitudinal do corpo ou transversal ao espaço intercostal. Esse é o jeito correto de pegar o transdutor, apoiando os dedos no tórax, porque a gente não fique dançando com o transdutor e bem próximo do footprint, né, que é essa parte que toca na pele do paciente. Então, o marcador apontando para a cabeça e observando, então, os referenciais anatômicos das duas costelas e o espaço de interesse centralizado na tela. Então, a ultrassonografia, então, tem estudos que demonstram que existe uma correlação forte entre os achados da ultrassonografia pulmonar e as alterações na tomografia na COVID-19. O que a gente vê, então, descrito na literatura nessas séries de casos que estão aparecendo, eu posso ilustrar com esse caso que a gente atendeu, mostrando que isso, então, é verdade, parece ser verdade isso que está escrito na literatura. Então, no dia 30 de março, esteve na emergência uma paciente de 71 anos, previamente ígida, não tinha nenhuma doença, com a história de que há 7 dias tinha iniciado com febre de até 39 graus, tosse seca, dor torácica, ventilatório dependente, dor de cabeça e diarreia. Os sinais vitais dela na chegada: tinha uma pressão de 126/73, uma frequência cardíaca de 94, uma frequência respiratória de 22, uma saturação de 97%. Um quadro clínico, tirando a idade, muito tranquilizador, né? Então, essa paciente, bem orientada, recebeu, então, recomendações de isolamento, recebeu orientações de ficar monitorizando em casa e que, se tivesse qualquer alteração do quadro clínico, ela retornasse. Essa paciente retornou no dia seguinte, na mesma emergência, por dispneia agora, a queixa. Irregular estado geral. Nesse momento, os sinais vitais eram um dia depois, né, que dá mais ou menos o 8º dia de doença, que é quando a gente vê a segunda fase, que é a fase mais respiratória, a fase da pneumonia mesmo, de quando os pacientes talvez evoluam mal. Então, ela volta no segundo dia, uma pressão um pouco mais elevada, uma frequência cardíaca mais elevada, a frequência respiratória não tinha mudado, estava febril nesse momento da admissão, com uma saturação agora bem diferente do dia anterior, de 92%. O raio-x de tórax, botei só o laudo aqui, mostrava um mediastino com aspecto habitual, sem evidência de lesão pleuropulmonar em atividade. E o que o eco mostrava nesse momento? Então, aqui nós estamos vendo o hemitórax direito, nós vamos ver o campo pulmonar 1, que é superior anterior, depois, para vocês aí aparece, né, o direito aqui, direito. Não sei como é que tá aparecendo. Bom, enfim, esse aqui é o lado direito do tórax. Então, campo superior, campo anterior superior, anterior inferior, lateral superior, lateral inferior e os campos posteriores. O que a gente vê nos campos aqui? Então, no campo 1, padrão A, né? Costela, costela, espaço intercostal. No campo 2, a gente já começa a ver aqui uma irregularidade ali da pleura, a gente pode diminuir a profundidade para ver um pouco melhor, mas fundamentalmente a gente já vê pelo menos umas 3 linhas B. No campo
posterior, no campo 3, a gente também não vê grandes alterações. No campo 4, exclui, que tem então aqui um diafragma apagando a coluna, né? Um sinal da cortina ali aparecendo, então ausência de derrame pleural. E nos campos posteriores à direita, a gente vê lá, ó, uma salva maior, digamos assim, de linhas B, aproximando uma irregularidade da pleura, ó, a pleura toda meio que carcomida ali, né? Talvez uma consolidação, provavelmente sim, uma consolidaçãozinha pequena subpleural no campo posterior à direita. E à esquerda, o que a gente vê? Então, a gente tem um comprometimento mais posterior à direita, né? Na esquerda, a gente está vendo aqui, no campo 1, uma confluência de linhas B, né? Agora uma salva, confluência, assim, várias linhas B, com irregularidade, talvez aquele dito espessamento pleural. No campo 2, aparecem algumas linhas B também, o campo 2 é um pouco prejudicado à esquerda por conta do coração. O campo 3, a gente deve fugir um pouquinho, campo 3 mostrando também, ó, várias linhas B confluentes. No campo, que é o lateral superior esquerdo. No campo 4, também, né, algumas linhas B demonstrando ali. E, posteriormente, uma área mais poupada ali da área do hemitórax esquerdo. Né? Botei só um texto aqui. E como é que isso aparece na tomografia? Né? Então, para a gente ver, que é o que eu queria mostrar para vocês, é a correlação com a tomografia. Então, a tomografia, não sei se eu não consigo parar aqui, né? Mas eu vou mostrar de novo que ela vai ficar passando em loop. Então, a gente começa dos lobos superiores para os lobos inferiores, não é o melhor padrão do atomo. Então, o lobo superior vai descendo, esse aqui é o esquerdo, esse aqui é o direito. A gente viu que o esquerdo, ó, era o mais comprometido, anterolateral, no padrão anterolateral. A gente também tem alguns comprometimentos à direita, mas mais posterior aqui à direita, que é aquele sinal que a gente via lá no campo posterior à direita, daquela pequena consolidação, né? Então, só para mostrar e lembrar ali as alterações que apareciam. A gente tem, então existe o que se vê na literatura de correlação dos achados ultrassonográficos, existe com a tomografia, vocês viram que o raio-x foi laudado como normal. Então, existem pelo menos 3 séries de casos que dizem que os achados são mais típicos da pneumonia causada pelo SARS-CoV-2, que seriam as irregularidades pleurais, as linhas B, as consolidações subpleurais e uma raridade na identificação de derrame pleural. Predominam nas regiões mais basais, são multilobares e são bilaterais. Isso também pode ser encontrado em outras pneumonias virais, mas existe uma série de casos, assim, 3 séries, né, de casos que mostram que talvez isso seja mais comum na SARS, nas pneumonias causadas pelo SARS-CoV-2. Bom, falamos tanto da ultrassonografia pulmonar, porque é o que mais tem aparecido na literatura, mas existem outras aplicações da ultrassonografia à beira do leito, né? De uma maneira geral, que é o que a gente usa para avaliar os nossos pacientes. Então, para avaliar a insuficiência respiratória já está mais do que explicado. Mas pode ter um paciente que evolui com choque, ou que está com uma hipotensão que a gente não tem uma causa aparente, ou que a gente precise monitorar aquelas alterações, ou que a gente precisa ver se a gente está dando volume de uma maneira adequada. Procurar outras fontes de infecção como abscessos, como uma vesícula inflamada, que são coisas fáceis da gente ver com a ultrassonografia, ou para guiar procedimentos. Então, essas são outras aplicações que cabem a gente refletir sobre o uso da ultrassonografia point of care. Pensando nisso, né, a complementação mais lógica da gente imaginar na avaliação, que avaliaria a questão do choque, avaliaria a questão da insuficiência respiratória, seria uma avaliação pulmão, coração e cava, né? Então, pensando na cava, a cava é muito controversa, né? Existe muita controvérsia sobre o uso da avaliação da cava na ultrassonografia para responsividade a volume, né? Mas eu acredito que numa fase inicial, quando o paciente chega no hospital, a gente tem uma imagem da cava, nos ajuda a pensar se esse paciente já tem um sistema venoso com altas pressões, ou se que é mostrado por uma cava muito dilatada, que varia pouco com a respiração, ou se a gente teria uma segurança, se a gente precisasse administrar líquidos nesse paciente de uma maneira mais parcimoniosa, nos pacientes com infecção por
SARS-CoV-2, mostrando que uma cava que talvez esse paciente provavelmente seja responsivo, tolerante a volume, né? Então, que ele tolere volume de uma maneira mais segura. Em relação à avaliação cardiológica, saiu bem recentemente agora, no Circulation recente, um statement, umas recomendações para o uso da ultrassonografia cardíaca focada, né, na COVID-19. A principal questão que a gente tem em relação à infecção do próprio vírus é o desenvolvimento de miocardiopatia, de miocardite viral pelo SARS-CoV-2, né? A gente não vê isso com frequência nos pacientes que são atendidos no PA, principalmente nos que não têm gravidade. A gente não está vendo isso nos pacientes internados no andar, mas nos pacientes críticos que vão para a CTI, parece que 1/4 deles pode complicar com a miocardite viral, então mais uma utilidade de se fazer a ecocardiografia à beira do leito. Mas ela pode ser então utilizada junto com a avaliação e por conta de um relato de uma série de 3 casos de Wuhan, né, a gente talvez tivesse 3 cenários onde entrasse a ecocardio focada, que seria aqueles pacientes que já têm uma miocardiopatia dilatada ou que têm insuficiência cardíaca já conhecida e que se infectam pelo COVID e que já é bom de chegada a gente ter uma noção dessa alteração cardíaca que o paciente apresenta. A outra aplicação é a gente avaliar a possibilidade de TEP no contexto de ter também suspeita de trombose venosa profunda, né, que a gente poderia avaliar as duas coisas, assim. Os pacientes infectados pelo SARS-CoV-2, eles podem entrar no estado de hipercoagulabilidade e podem fazer eventos trombóticos ou tromboembólicos, né? O tromboembolismo pulmonar é um deles. E muitas vezes isso tem uma repercussão, dependendo do tamanho dessa embolia pulmonar, pode ter uma repercussão no lado direito do coração, que com a ecocardiografia focada a gente consegue tranquilamente avaliar a proporção dos tamanhos das câmaras, a sobrecarga das câmaras direita. Então, seria um outro cenário onde é possível aplicar isso. Ou quando a gente tem aquele cenário mais crítico, né, de injúria miocárdica aguda e formação de trombos, às vezes, dentro do próprio miocárdio, causado, então, pelo SARS-CoV-2, né, visto na COVID nos pacientes críticos. As janelas cardíacas para fazer ecocardio focado são as mesmas do que a gente já conhece do ecocardio focado, que é a subxifoide, a paraesternal longa, a paraesternal curta e a apical de 4 câmaras, né? Então, nesses exemplos aqui, na paraesternal longa, a gente pode olhar e ver um coração no início, num paciente que chega mais grave, no início com uma contratilidade preservada, uma boa abertura da válvula mitral, sem derrame pericárdico, né? Com uma função ventricular sistólica preservada. Já nessa clipe, a gente está vendo uma paraesternal curta, a gente já consegue identificar que tem líquido dentro do pericárdio e uma contratilidade, né, uma abertura já não tão ampla da válvula mitral, uma contratilidade da musculatura cardíaca já prejudicada. Então, num paciente mais grave, eu já fico mais preocupada se isso não é uma miocardiopatia causada pelo próprio vírus. Aqui uma visão da subxifoide, a gente vê o fígado aqui, as câmaras direitas, né, ventrículo direito, átrio direito, líquido, né, no pericárdio, uma função miocárdica também bem comprometida, que num contexto da infecção viral, num paciente que chegou bem, sugere muito uma miocardiopatia viral, mas num paciente que não tenha esse contexto, isso aqui pode ser qualquer outra coisa, né? Então, a gente sempre tem que entender que a ecocardio, ou a ecografia point of care, ou qualquer que seja o método ecográfico utilizado, ele é uma ferramenta para ajudar no raciocínio clínico, mas o raciocínio clínico vem antes, né? Então, a história, o exame físico, a compatibilidade desse quadro, o que mais provavelmente pode esses achados estarem associados, né? Aqui a gente tem uma apical de 4 câmaras mostrando também, né, uma contratilidade pobre, mas mostrando fundamentalmente, né, uma base aqui, ó, vendo perfeitamente as duas válvulas no mesmo plano, uma possibilidade de ter do mínimo do mesmo tamanho do ventrículo esquerdo, né, talvez uma sobrecarga ali do ventrículo direito,
que pode estar presente num quadro de tromboembolismo pulmonar mais maciço, que daí o quadro clínico também vai corroborar. Então, quais seriam nessas recomendações que recém saíram da Sociedade Americana de Ecocardiografia, né, que seria, então, ajudaria, né, na doença cardíaca pré-existente, na identificação precoce de uma piora da função cardíaca, no monitoramento desses pacientes, principalmente nos críticos, na identificação de anormalidades potencialmente associadas à COVID-19, como derrame pericárdico, miocardite, tromboembolismo pulmonar e disfunção do ventrículo esquerdo. Então, fazendo um resumo agora, tentando fazer uma reflexão, isso aqui não é uma regra, isso não é uma sugestão, isso é só algo que possa fazer a gente pensar e refletir em quanto será que a ultrassonografia point of care pode ser útil na COVID-19. Então, imaginem um paciente que chega com uma disfunção respiratória, sintomas respiratórios severos e com uma suspeita de ter tido uma síndrome gripal que antecedeu e que se faça um ultrassom pulmonar de todas as regiões pulmonares bilateralmente e esse ultrassom não mostra nenhuma alteração compatível com aquelas que a gente acabou de ver. Então, é muito provável que esse paciente tenha um diagnóstico alternativo à pneumonia, né, que esteja causando esses sintomas respiratórios severos. Por exemplo, um tromboembolismo pulmonar. Então, a ultrassonografia nos ajuda nesse cenário. Qual seria um outro cenário em que ela talvez tenha, então, um papel importante em ajudar a definir se vai fazer mais exames ou menos exames? Por exemplo, um paciente que não tenha nenhuma doença prévia pulmonar, né, e que vem com uma síndrome respiratória aguda, com hipoxemia, que tem um raio-x normal. Se esse paciente está num hospital em que a tomografia é amplamente disponível e está preparada e é do fluxo da COVID, esse paciente vai poder fazer uma tomografia sem problema. Mas digamos que a gente esteja num cenário de recursos escassos, que a tomografia não esteja disponível e que o médico que está indo examinar o paciente, coletar a história, é um médico treinado a fazer ultrassonografia pulmonar, então esse médico pode avaliar e observar as alterações, que são aquelas alterações características que a gente viu de uma pneumonia viral. Então, ele era rígido previamente, ele tem uma probabilidade pré-teste alta de ser infecção pelo COVID, o ultrassom vem e identifica as lesões de pneumonia compatíveis com a infecção com a doença COVID, então é muito provável que essa doença seja só uma pneumonia por COVID. Eu não tenho aquela disponibilidade ampla da tomografia, então eu não vou ter a possibilidade de embolia pulmonar, por exemplo, como uma primeira hipótese. Se persiste uma possibilidade de embolia pulmonar, por outras razões do exame físico, bom, aí eu tenho que considerar fazer um exame adicional. Mas só com isso eu posso descartar a necessidade de ter que fazer uma angiotomografia, que é um exame contrastado, para excluir embolia pulmonar. Porque se eu pensar assim, que um paciente chega com sintomas importantes respiratórios, de dispneia e hipoxemia, dessaturação com raio-x normal, eu tenho que obrigatoriamente pensar em embolia pulmonar para esse paciente, né? Mas se eu vejo alterações que são compatíveis com a doença viral vistas no ultrassom, eu talvez fique dispensada de pensar em embolia pulmonar nesse primeiro momento. Outras situações em que talvez, isso é para refletir, tá? Isso não é uma coisa de consenso, isso não está descrito na literatura, é só para a gente pensar. Então, outros cenários, né? Então, no paciente que tem a suspeita de COVID e a ultrassonografia mostra um grande derrame pleural, talvez eu tenha uma doença associada aí, ou uma pneumonia complicada, bacteriana sobreposta. Então, eu tenho que pensar num diagnóstico diferencial se eu achar no ultrassom um achado que não é o habitual. Por exemplo, um grande derrame pleural. Ela pode ser útil na avaliação da responsividade a volume. Então, eu tinha, sei lá, avaliei no início de uma cava vazia, eu estou dando volume, eu quero ver se esse paciente já respondeu a volume, eu vou olhar a cava de novo e ela vai estar mais cheia, eu vou dizer, ó, cheguei no limite, não vou dar tanto, porque faz mal dar muito líquido para esses pacientes, em especial, eles pioram a oxigenação quando a gente hidrata demais.
e não é incomum os pacientes terem diarreia, então a gente fica com uma dificuldade de avaliar o quanto de volume eu posso dar com segurança. Nos pacientes que então estão hipotensos e que têm suspeita da infecção por COVID, a ultrassonografia talvez seja útil para buscar diagnósticos diferenciais da hipotensão, né, alternativos, por exemplo, uma sepse sobreposta, infecciosa, eu posso avaliar, sei lá, a vesícula, posso avaliar outras partes, por exemplo, em busca de abscessos de partes moles, não é infrequente os pacientes terem, né, abscessos em erisipelas ou, enfim, outros locais. E também é muito fácil de excluir, por exemplo, uma hipotensão causada por tamponamento, é muito rápido. Então, o eco consegue excluir um tamponamento cardíaco com muita facilidade. Fazer o diagnóstico de tamponamento só pelo eco é que é difícil, porque o diagnóstico de tamponamento cardíaco é um diagnóstico clínico, mas o eco consegue excluir, porque não vai ter tamponamento cardíaco se não tiver líquido no pericárdio, né? Então, e ele é absurdamente útil para guiar os procedimentos. Então, a gente tem que, às vezes, guia até gasometria, porque tem pacientes que são obesos mórbidos, né, difícil de coletar uma gasometria, e ficar lá picando o paciente é ruim para o paciente, aumenta o tempo de exposição. Então, a ultrassonografia para guiar esse tipo de procedimento que é tão simples, é extremamente útil para acesso vascular periférico, para acesso vascular central, eventualmente para avaliar a posição do tubo. Enfim, ela é extremamente útil nesse cenário. Acho que a gente não tem muita dúvida de que nesse cenário ela é muito útil mesmo. Onde ela não é útil, onde ela não deve ser utilizada. Então, ela não é útil para diagnosticar a infecção por SARS-CoV-2. Quem diagnostica? O exame de sangue, né? Então, ela não vai diagnosticar, é isso, vou fazer só uma ultrassonografia e vou dizer, é SARS-CoV-2. Não tem isso. Os achados no ultrassom, eles não são suficientes para descartar. Então, a infecção, se eu disser que fizer uma ultrassonografia pulmonar no paciente com síndrome respiratória e ela for absolutamente normal, eu não consigo descartar. De novo, preciso do exame de PCR. As decisões de internação do paciente ou de alta do paciente, elas devem ser feitas com base nos dados clínicos, né? A gente vê isso nos guidelines, nas referências. Então, são os dados clínicos que dizem se o paciente tem que ficar no hospital ou não, né? Que é o caso do exemplo que a gente citou ali. Qualquer situação em que o uso da ultrassonografia sabidamente não vai mudar o manejo. Não vou fazer só por fins educativos, eu não vou fazer se eu acho que aquele exame não vai me trazer nenhuma informação adicional que faça mudar a minha conduta, né? Então, basicamente, era essa a reflexão. Então, existem algumas limitações da ultrassonografia, eu acho que é justo e honesto a gente comentar isso, né? Então, exige um treinamento mínimo, não é durante a pandemia, né, que a gente deveria fazer esse treinamento, mas numa situação de caos, talvez a gente tenha que pensar em estratégias, porque a curva de aprendizagem para a ultrassonografia pulmonar, por exemplo, ela é bem pequena, mas exige uma curva e ela exige um treinamento mínimo. E precisa das imagens com uma boa qualidade, né? Então, uma qualidade adequada para serem interpretadas, idealmente armazenadas. A acurácia diagnóstica, ela tem que ser considerada, então a probabilidade pré-teste, a correlação com a tomografia em outros estudos para cada uma das aplicações, então a gente tem que considerar isso. A gente tem que ter muita atenção para a prevenção da infecção cruzada. A sensibilidade e a especificidade da ultrassonografia comparada com a tomografia ainda não foi estudada, ainda não foi vista, a gente só viu correlação, mas não sensibilidade e especificidade, que são outros métodos. Então, e a correlação dos sintomas e da gravidade do quadro ou do prognóstico avaliado pelo ultrassom pulmonar também não está definido, né? A gente não consegue definir isso ainda. Isso é uma doença muito nova, a gente está aprendendo como fazer isso. Vocês podem ver pelo exemplo ali do Dr. Chen, que ficou em casa com aquele ultrassom horroroso, né? Então, então é a questão clínica mesmo, assim, da doença que nos impacta muito. Quais são as mensagens, então, principais dessa aula, tentando atender aqueles objetivos que a gente viu ali. Então, muito importante a questão da desinfecção do equipamento, né, de seguir os passos todos direitinho, de ter um protocolo, de ter um plano. Não são todos os pacientes que vão precisar de ultrassonografia à beira do leito. A ultrassonografia pulmonar ela é muito mais sensível do que o raio-x e os seus achados se correlacionam com os achados da tomografia.
Quando ela for realizada de uma maneira integrada na assistência, ela diminui a exposição dos profissionais da saúde, ela economiza EPIs e não acrescenta risco ao paciente. Na avaliação pulmão-coração-cava, sobretudo na internação daqueles pacientes, né, aqueles cenários importantes ali para a gente ver onde é útil, ela traz informações que podem ser úteis para ajudar no manejo inicial e também posterior, né, na continuidade do cuidado desses pacientes. Basicamente era isso que eu queria, acho que aquela namastê e muito obrigado pela atenção de vocês. E a gente não tem tempo para perguntas agora, porque já foi quando foi ao vivo e agora é só a gravação. Mas eu acho que se vocês quiserem, podem mandar perguntas aí nos comentários. Muito obrigada.